Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Estamos, mais uma vez, unicamente pela misericórdia que se renova a cada manhã, e é o fato de não sermos consumidos. Estamos aqui neste momento para dar continuidade ao estudo do capítulo 23, a partir do parágrafo 24. Ontem eu não tive condição de abrir a sala, e aí pedi que vocês lessem, anotassem. Então, no decorrer do, da leitura, se alguém quiser comentar sobre o que chamou a atenção, levanta a mão, a gente vai abrir, e eu gostaria da participação de vocês, e se der tempo hoje, a gente vai para os slides, se não, a gente vai fazer amanhã. Mas no mesmo propósito, sem pressa, de pegar a mensagem, a luz que tem sido derramada para nós, que tem sido dada, né, diante da leitura desses capítulos, ou desse livro como um todo, tá bom? Então, esse é o propósito hoje e a gente vai dar continuidade. Oremos então. Pai Santo, louvado e engrandecido seja o teu nome para sempre. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de graça e misericórdia que nos está sendo concedida. Por isso, diante desse grande presente da graça revelada no amanhecer para cada um de nós, estamos aqui reconhecendo nossa condição de pecadores, nossa condição de dependentes de Ti, nossa condição de reconhecer que precisamos ter o nosso caráter transformado. Nós queremos contemplar a Tua face para assim ter o nosso caráter transformado, porque Tua palavra é bem clara que diz que somos transformados diante daquilo que contemplamos. Obrigada por essa oportunidade. Neste dia, mais uma vez, possamos reconhecer esse grande presente e valorizar tomando decisões e fazendo escolhas que estejam em harmonia com a tua vontade, que estejam em harmonia com o céu. Obrigada, Pai. Essa palavra é gratidão por esse presente. Toma aqui em tuas mãos cada um de nós, cada família aqui representada, as pessoas que estamos orando, cônjuges, filhos, pais, vizinhos, colegas de trabalho, irmãos de fé, que todos tenhamos hoje um dia de permissão, que o Santo Espírito agindo, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nos mostra a importância de viver em harmonia com a tua vontade, a importância porque é preparo para a eternidade ainda aqui nesta terra. Queremos viver como teu filho, independência de ti, em tendo uma fé pura, alimentada pelo está escrito, tira de nós tudo que não te agrada, abre nossos olhos para entendermos e vivermos a primeira e a segunda mensagem angélica, onde é bem claro que devemos adorar somente a Ti, onde nos chama a uma reforma geral de vida, onde nos mostra a importância de entender o tempo de juízo. Obrigada, Pai Santo. Tanta luz derramada, mas já também entendemos que essa luz que estamos recebendo é uma grande responsabilidade de proclamar ao mundo o arrependimento, proclamar a verdadeira reforma, proclamar a necessidade de buscar o teu Santo Espírito, ter o teu caráter, o caráter do Filho, para assim sermos selados. Humildemente estamos aqui, nos colocando em tuas mãos, te pedindo esse agir que nós não conseguimos, que o teu Santo Espírito faça. E a nossa decisão mais esse dia é: eis-me aqui, envia-me a mim, transforma, e refaz como um vaso de honra para a glória do teu nome.
tira de nós o orgulho de Laodiceia, nos dá a humildade de aprender de ti. Visita mais uma vez os enfermos, as famílias enlutadas e fala conosco neste estudo tão importante que é o santuário, que é sobre, como disse, o próprio testemunho, é o centro da nossa esperança, é a base da nossa fé. Por isso, abre, Senhor, nossos olhos, nossos ouvidos, para que possamos valorizar essa luz sobre o santuário. Obrigada por tudo. Mais uma vez, pedimos com perdão dos nossos pecados, todos eles, porque confiamos nos méritos do teu Filho, nosso Salvador, que derramou sangue, morreu, ressuscitou e muito em breve virá para buscar os que já jazem nos céus. Isso nos transforma. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome dele, nosso Salvador, o teu único Filho. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Só um momentinho. Então, nós já estudamos muito sobre o santuário, já estudamos o livro, quem está aqui, né, desde muito tempo. A irmã Maria está chegando por agora, mas aqui, irmã, a gente já estudou sobre o livro Cristo em seu santuário, já estudamos o capítulo, estudamos o Patriarcas e Profetas todo, que também fala sobre o santuário. Estamos aqui agora neste capítulo que fala sobre o santuário, e eu assim, me surpreendo cada vez que eu busco entender mais sobre o santuário, sabe? Sobre cada detalhe, que, assim, é muito significativo, tá? Então, vamos lá. Rita, querida, seja bem-vinda. Deus abençoe, que bom que você está aqui. E houve tal cerimônia com referência ao santuário terrestre, acha-se declarado nas Escrituras do Velho Testamento. Mas poderá no céu haver alguma coisa a ser purificada? No Olha, capítulo 9 de Hebreus, a purificação do santuário terrestre, bem como a do celestial, encontra-se plenamente ensinada. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, com sangue de animais. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes, ou seja, com o precioso sangue de Cristo. Hebreus Hebreus capítulo 9, 22, 23, ele vai ler aí. Então, vamos lá. Aqui já começa, falei quem anotou e quem quiser comentar sobre em cada parágrafo referente, tá? Fica à vontade. Aqui já começa e é uma pergunta que muita gente não entende, inclusive pessoas que têm a mesma fé nossa não entendem porque não estudaram, porque não buscaram como bereanos, e principalmente os de outra fé que não entendem, que diz que é um absurdo, que é uma heresia dizer que o santuário precisa ser purificado e que esse santuário está no céu, e que não precisa. Por quê? Porque exatamente não entende a didática do que acontecia na Terra. Não entende que o santuário da Terra era um modelo, era um exemplo do plano da redenção e o que está acontecendo no céu agora. Então, aqui já começa com a pergunta, né? E aí segue dizendo: que houve tal serviço em conexão com o santuário terreno? Está declarado nas Escrituras do Antigo Testamento, ou seja, se eu não conheço a história, o relato, os detalhes do santuário da terra, como eu vou conhecer e saber o que está acontecendo no céu? Lembrando que os 144 mil seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Então, tem que conhecer, deve entender o que acontecia na terra. E aí diz assim, a pergunta que todos fazem: mas poderá haver no céu alguma coisa para ser purificada? E realmente é algo que dá um pane, né, na cabeça se a pessoa não conhece sobre o santuário da terra. Então, como pode? É um absurdo falar isso, é uma heresia dizer que o santuário precisa ser purificado.
E aí, quando você entende a didática da terra, você vai entender. E aí, Hebreus 9, verso 22 e 23, como a gente viu aí, a purificação tanto do santuário terreno como do celestial encontra-se plenamente ensinada. E hoje, se as pessoas, eu falei, inclusive no nosso meio, não conhecem o que está acontecendo, não entendem o que o santuário será purificado, é por quê? Porque não conhece as escrituras como deveria. Porque ela é essa ordem de acontecimentos é declarada e ensinada claramente através das escrituras, inclusive no Novo Testamento, como diz aí Hebreus 9, 22 e 23. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que a figura das coisas, a figura das coisas que estão no céu, assim se purificasse. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. Por quê? Porque na terra acontecia o sacrifício de animais. Só que no céu, o sangue que é apresentado como sacrifício é do próprio Filho de Deus, do próprio Salvador, ok? Ou seja, o precioso sangue de Cristo. Vamos para o parágrafo 25. Capítulo 9, versos 22 e 23. A purificação, tanto no serviço típico como no real, deveria executar-se com sangue. No primeiro, com sangue de animais. No Olha último, aí. com o sangue de Cristo. Paulo declara, como razão por que esta purificação deve ser efetuada com sangue, que sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão, ou ato de lançar fora o pecado, é a obra a efetuar-se. Mas como poderia haver pecado em relação com o santuário, quer no céu, quer na terra? Isto se pode compreender por uma referência ao culto simbólico, pois que os sacerdotes que oficiavam na terra serviam de exemplar e sombra das coisas celestiais. Hebreus 8:5. Olha aí, que bênção, gente. Por isso que hoje, infelizmente, existe a versão desse livro, né, com essa, para tirar algumas citações ou alguns detalhes tão importantes, né? Esse livro condensado realmente é terrível. Mas observa que detalhe. Por isso que, quando eu vejo essas coisas, não só neste capítulo, mas nos outros que nós já vimos até chegar aqui, é que a gente entende que este livro precisa ser conhecido por nós como um povo. Esse livro precisa ser minuciosamente estudado com oração, entende? Por isso que este livro, o Espírito de Profecia, que é o testemunho de Jesus, diz que cada lar deve ter um livro desse. Olha que revelação, olha que claridade. A purificação, tanto no serviço típico quanto no real, deveria ser realizada com sangue. Isso a gente já entendeu. E aí fala que tem que ter derramamento de sangue. Por isso é importante também entender essa parte, ficar clara, para quando chegar na parte do sacrifício, ou melhor, do dia da expiação, que tinha ali dois bodes, um representava, o outro representava quem, né? O que significava, um era morto, o outro não, entende? Para simbolizar que é quem, que é o gerador, não era essa palavra que eu queria usar, que é o que, poxa, deu branco. Bom, o originador, que é o originador do pecado, esse não derrama sangue. Por isso o bode Azazel, por isso a importância de conhecer. Então, a remissão é um ato de separar, de extinguir, de expurgar do pecado. É uma obra, observa aqui agora, ó, é uma obra a ser efetuada, ou seja, ela está acontecendo, entende? A partir do dia 22 de outubro de 1844, essa obra começou.
E aí tem uma pergunta logo aqui que diz: mas como poderia haver pecado ligado ao santuário, quer no céu ou quer na terra? Se ali no santuário, a gente sabe que no dia da expiação, ali tinha o Shekinah, ali tinha a presença do Eterno. Se a gente sabe que o do santuário da terra é modelo do santuário do céu, então também existe lá o trono onde ele está, diante da lei, que é a sua norma, né? A norma de tanto de juízo como a norma do seu reinado, vamos dizer assim. E aí, como há? Por que há? O que é que pode haver? Como pode haver pecado ligado a esse santuário? E aí diz, isso pode ser compreendido por uma referência ao culto simbólico, ou seja, tudo que acontecia no santuário da terra era símbolo do que acontece no santuário do céu. Okay? Pois os sacerdotes que oficiavam na terra, é muito claro, serviam de exemplar e de sombra das coisas celestiais. Vou repetir, porque muita gente hoje não entende, porque não estuda, porque não é bereano, porque descarta o Antigo Testamento como não, isso é coisa do passado, não tem nada a ver, a gente não precisa disso, estamos na nova aliança, estamos na época agora da graça. É assim? Só que aí, ó, Hebreus 8, ok? Vamos continuar. O serviço no santuário terrestre dividia-se em duas partes. Os sacerdotes ministravam diariamente no lugar santo, ao passo que, uma vez ao ano, o sumo sacerdote efetuava uma obra especial de expiação no lugar santíssimo para a purificação do santuário. É importante entendermos que hoje, o Cristo, o Messias, ele tem a função de sacerdote e de sumo sacerdote, tá? É importante entender isso. Então, por isso eu preciso conhecer o que acontecia, o que que o sacerdote fazia e o que que o sacerdote fazia uma vez por ano e o que que o sumo sacerdote fazia diariamente, ok? Então, temos que entender isso, tá? Vamos lá. Dia após dia, o pecador arrependido levava sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, transferindo-os assim, figuradamente, de si para o sacrifício inocente. O Olha aí. animal era então morto. Sem derramamento de sangue, diz o apóstolo, não há remissão de pecado. A vida da Giovanni levantou a mão, pode falar. Bom dia, gente. Bom dia a Bom todos. dia. O papel do sacerdote era fazer a purificação diária do povo, não era isso? Isso, ele recebia o pecador, ele ouvia, ele recebia o sacrifício, ele botava no altar, depois ele se limpava para lá dentro com o sangue aspergir. Então ele tinha a função de ouvir, de interceder, ok, diariamente pelos pecadores. Então é E, por isso que Cristo também faz a função de sacerdote, porque ele faz exatamente isso no santuário do céu. isso. Isso era duas vezes, de manhã e de tarde, né? Isso, exatamente, manhã e tarde, E, a- diariamente. quando ele assume a função de sumo sacerdote, ele faz esse trabalho também, mas só durante um ano, para a Isso, limpeza e a purificação do do, santuário. do santuário. Então, Uhum, em 1844, ele sai da função de perfeito. sumo sacerdote, Sai da ou de função de sacerdote, sacerdote, e isso, passa a ser de sumo sacerdote. Só que, exatamente, mas só que ele mantém esse trabalho diariamente, porque a gente precisa diariamente exatamente, dessa dessa, intercessão dele. Não é isso? exatamente, perfeito, perfeito. É Por isso. isso, por isso a importância de entender o que exatamente aconteceu no dia 22 de outubro de 1844.
Tem gente, inclusive, no nosso meio, que não aceita essa interpretação de que, nesta data, saiu ele do lugar santo para o lugar santíssimo. Acha que quando ele já subiu para o céu após a ressurreição, já foi direto para o lugar santíssimo. Mas se eu entendo assim, aí já quebra exatamente a didática do Santuário da Terra, ok? Que antes tinha esse período. Então, observa, se hoje nós temos aqui Apocalipse 14:7, que diz que é chegada a hora do seu juízo, então teve um tempo determinado para chegar esse dia de expiação antítica, percebe? Então, por isso a importância de entendermos isso profundamente. Muito bom suas observações. Fala. Esses dias eu estou tendo insônia, eu estou tendo muita dificuldade de acordar, e aí está fazendo mais tarde, mas estou assistindo o vídeo O vídeo depois. depois. Uhum. E ontem eu passei a tarde e noite Uhum. estudando é, Uhum. o, o Levítico 16. Então foi Isso. isso que Uhum. abriu mais a mente para entender esse sacrifício que era constante de manhã e de tarde, Uhum. e, e uma vez por mês. E aí foi que me remeteu de sentar. Cristo faz exatamente esse trabalho hoje. A nossa Perfeito. dependência é diária, faz de manhã de Uhum. todos os Isso. dias. E lá agora onde ele está no local santíssimo, Uhum. fazendo intercessão, julgando agora que agora Isso. No no juízo. julgamento investigativo, Uhum. Isso. e que a nossa necessidade é estar todo dia buscando, porque todo dia a gente está precisando Exato. desse serviço. Exa exatamente, perfeito. Vocês percebem a importância de não deixar apenas esse momento que a gente está junto para ser o momento de estudo. Você vê que ontem eu não consegui pedir para vocês lerem o capítulo, estudarem os parágrafos, você vê que a mente abre. Gente, quem busca, encontra. Não duvide disso. Sempre que você tiver um tempo, ou mais cedo ou mais tarde, ou durante o dia, busque estudar e compreender. Você vê que ontem, como o próprio Giovanni falou, na leitura de Levítico 16, no momento que ele dedicou para isso, foi que ele entendeu mais ainda, ok? Então, é importante a gente não abrir mão de dedicar um momento individual, lembrando que esse momento individual é que vai alimentar a minha fé, é que vai me deixar firmada verdadeiramente na rocha, tá? Como eu sempre digo, não é uma fé coletiva, não, é individual. E entender sobre o santuário, eu preciso falar que realmente é essencial para a nossa fé, ok? Lembrando, se alguém mais quiser participar também, levanta a mão aqui, a gente não tem pressa para acabar, a gente quer compreender, tá bom? Obrigada, Giovanni. Vamos lá, então, continuando. A gente viu, então, que tinha que haver, né, deveria haver o sacrifício, né? A gente entendeu que o ministério do santuário consistia em duas partes, onde tinha ali o sacerdote diariamente, manhã e tarde, e o sumo sacerdote uma vez por ano, tá? Ele entrava no lugar santíssimo. Agora observa, se eu entendo, ou melhor, se eu conheço que no santuário da terra, né, existia toda essa simbologia, porque o santuário ser purificado era exatamente quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo, e aí, simbolizando ali o pecado de todos, né, através daquele ato, ele vinha agora e pegava todos esses pecados que foram, observa, tá? Pelo povo que estava contrito, foram confessados, e pegava esses pecados e simbolicamente passava para o bode Azazel. Olha como é importante a gente entender, olha a sequência da coisa. E aí, nesse ato dele sair, dele retirar, melhor dizendo, esses pecados e passar para o bode,
era que o santuário era purificado. Então, a gente percebe que o céu está em movimento, o santuário celestial está em movimento, ok? E é nesse momento aqui, ó, dia após dia, o pecador arrependido levava sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, transferindo-os assim em figura de si para o sacrifício inocente. O animal era morto, então, sem derramamento de sangue, diz o apóstolo, não há remissão de pecado. A vida da carne está no sangue. Aí eu vou continuar e solto o áudio já já e diz assim, ó, a transgressão, ou melhor, a transgredida lei de Deus demanda a vida do transgressor. Por isso que essa história, vamos dizer, essa narrativa de que vai viver pecando até Jesus voltar, que vai ser transformado no abrir e fechar de olhos, seremos glorificados e não transformados. A transformação deve acontecer diariamente agora, como confiando que temos agora um sumo sacerdote intercedendo por nós. Por quê? Porque a lei transgredida demanda a vida do transgressor. Aquele que não se arrepende, aquele que não se aproxima, aquele que não vive, automaticamente esse vai ser tirado do acampamento, como a gente vai ver no decorrer. Mas vamos lá. Carne está no sangue. Levítico 17:11. A lei de Deus, sendo violada, exige a vida do transgressor. O sangue, representando a vida que o pecador perdera, pecador cuja culpa a vítima arrostava, era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca, contendo a lei que o pecador transgredira. Por esta cerimônia, o pecado transferia-se mediante o sangue, em figura, para o Olha santuário. aí. Em alguns casos, o sangue não era levado para o lugar santo, mas a carne deveria então ser comida pelo sacerdote, conforme Moisés determinou aos filhos de Arão, dizendo: O Senhor deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação. Levítico 10:17. Ambas as cerimônias simbolizavam, de igual modo, a transferência do pecado do penitente para o santuário. No livro que nós estudamos, Cristo em seu santuário, tem explicando mais um pouco naquele estudo que nós fizemos sobre essa separação, porque uns o sangue era e outros era carne, que devia ser comida pelo sacerdote. Mas aqui mesmo já dá o resumo disso. Ambas as cerimônias simbolizavam igualmente a transferência do pecado do penitente para o santuário. Isso nós temos que entender. Pecado confessado foi para o santuário. E hoje o sacrifício que é oferecido é o sangue do próprio Messias, do Cordeiro, como diz João, né, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse sangue hoje que está sendo apresentado no santuário do céu para expiação pelo meu e pelo seu pecado confessado. Ok? Esta era a obra que, dia após dia, se prolongava por todo o ano. Os pecados de Israel eram assim transferidos para o santuário e uma obra especial se tornava necessária para sua remoção. Olha aí. Deus ordenou que fosse feita expiação para cada um dos compartimentos sagrados. Fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. Observa antes de seguir. A expiação foi ordenada, tá? Por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. Agora, se hoje, observa, é pregado, existe aí a nova mensagem, né? Através dessa nova teologia, de que vai pecar até Jesus voltar, de que ninguém consegue vencer pecado, de que
para que santuário? O véu foi rasgado, não precisa mais aprender sobre santuário. Você entende que toda essa narrativa, eu estou falando a nível geral do evangelho, das religiões, das instituições, incluindo também todas elas, não tem nenhuma fora, porque quando não é um ponto, é outro, tá? Mas infelizmente tem sido ignorado, inclusive no nosso meio, por isso que eu digo todas, por isso esse livro não é só para os de fora, é para nós primeiro também, ok? Especialmente nesse sentido. Então, observa que essa expiação pelo santuário era feita por conta dos filhos de Israel e de suas transgressões. Percebe? Segundo todos os seus pecados. E aí segue dizendo: e assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio de suas imundícias. Olha que condição vivia, né, os filhos de Israel. Vamos lá. E assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias. Devia também ser feita expiação pelo altar, para o purificar e santificar das imundícias dos filhos de Israel. Levítico capítulo 16, versos 16 e 19. Uma vez por ano, no grande dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. A obra ali efetuada completava o ciclo anual do ministério. No dia da expiação, 2 bodes eram trazidos à porta do tabernáculo e lançavam-se sortes sobre eles, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Levítico capítulo 16, verso 8. O bode sobre o qual caía a sorte do Senhor deveria ser morto como oferta pelo pecado do povo. E devia o sacerdote trazer o sangue do bode para dentro do véu e aspergi-lo sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Devia também aspergir o sangue sobre o altar de incenso que estava diante do véu. Então, observa, por sinal, nos slides, e com certeza hoje não vai dar tempo, nós vamos ver por que bode. Eu mesma já me perguntei várias vezes, porque durante todo o tempo, durante todo o ano, inclusive até para o próprio sumo sacerdote se preparar para este dia, ele oferecia sacrifício e era sempre um cordeiro. O pecador arrependido vinha trazendo o cordeiro, era sacrificado o cordeiro. E por que no dia da expiação, especificamente, era um bode? Célia já botou aí que o bode é mais forte, mas vamos ver em detalhes isso para fixar mais ainda esta informação, tá? Porque muitas vezes existe essa dúvida, por que o bode, se antes era sempre o cordeiro? Então, a gente vai entender por que, nesse caso, 2 bodes. Um era para sacrificado e o outro não. A gente vai ver isso nos slides mais profundamente amanhã ou depois, enfim. Creio que amanhã, porque hoje não vai dar tempo da gente fazer, tá? Mas observa, então, uma vez por ano. Você vê que no parágrafo anterior, falava ali da expiação diária, né? Os pecados eram transferidos para o santuário, e aí no 28 agora, que a gente acabou de ouvir, uma vez por ano, no grande dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. Então, para a purificação do santuário, precisava uma ação do sumo sacerdote, ok? E aí diz, a obra ali realizada completava o ciclo anual do ministério. Observa essa informação. Completava o ciclo anual do ministério. Se hoje eu não entendo que o Salvador está no santuário do céu, exatamente fazendo essa parte, então o ciclo, para mim, ainda não foi concluído do ministério. Fala, Giovanni. Uma coisa que ainda está um pouquinho de dúvida é que existe uma pessoa que vai ser escolhida para O homem levar designado, a gente vai estudar sobre ele também nos slides, fala. isso. E aí eu fiquei, quem seria
a figura simbólica dessa pessoa. Pronto. Se você observou nos estudos, eu acho que dos parágrafos passados, você tem Bíblia legada, não tem? Tenho. Pronto. Observa aí. Pegue aí rapidinho. Número da página é 157. Hum, 157. Pegue aí, por favor, que a gente vai ler, porque já tira a dúvida. E a gente vai ver isso com mais detalhes no estudo dos slides amanhã. de Levítico 16, página 157. Depois você lê com calma. Aqui no dia do estudo eu já até li, tá? E aí eu só vou relembrar aqui, então, no estudo passado. Olha, comentário do parágrafo 16, verso 21 e 22, eu vou ler só o início, que diz assim: a missão do homem designado representa a missão dos santos dos últimos dias. Então, vi que a obra de Jesus no santuário em breve será concluída e que, após o término de sua obra, ele irá até a porta do primeiro compartimento e confessará os pecados de Israel sobre a cabeça do bode expiatório. Colocará dali as vestes de vingança, a seguir as pragas cairão e tal. E aí, observa, se a missão do homem designado, que era separado para poder levar, que era escolhido, ele era preparado para isso. Ele era uma pessoa forte espiritualmente. Então, o que, que acontecia? Você observa que qual é a ligação que há nisso? Quando o testemunho diz que a missão do homem designado representa a missão dos santos dos últimos dias. Agora, para pensar, cada um que está aqui, você que está assistindo esse vídeo depois. Qual é a missão do santo dos últimos dias? Qual é a missão? Preparar este povo para a segunda vinda. Certo. Mas isso inclui o quê? Separação do pecado. Sim. Ok? Ok. Separação do pecado. Então, observa que se esse homem designado representa o santo dos últimos dias, o que o santo dos últimos dias, dentro da vitória que Cristo dá, é a vitória sobre o pecado, é a separação do pecado. A gente vai ver aqui no decorrer tanto da leitura como dos slides amanhã, que depois que esse homem fazia isso, levava o bode para o deserto, lá para sorte, para morrer lá mesmo, ele voltava, ele se lavava para voltar ao acampamento, para adentrar no acampamento. Então, por isso que eu falei para vocês que eu me surpreendo a cada vez que eu busco entender mais cada detalhe desse, porque a gente vê que tudo é muito significativo. Então, observa, se esse homem designado foi escolhido, ele era preparado na fé, vamos dizer assim, né? Preparado espiritualmente para não se misturar com o pecado. Pelo contrário, ele levava o pecado para longe do acampamento. Você percebe qual é a mensagem para nós hoje? Quando a gente vai para a primeira mensagem angélica, que diz o quê? Adorar. E quando a gente vai para a segunda mensagem angélica, que diz caiu Babilônia, eu estou automaticamente buscando uma reforma profunda em todas as áreas da minha vida e cai o vinho de Babilônia para mim. Eu não aceito mais as coisas, então automaticamente eu estou pregando essa mensagem, representando este homem designado e mostrando para o mundo, tem que vencer o pecado não pode estar no nosso meio. Então, veja que tudo tem uma aplicação, tudo tem um significado profundo. Então, aqui já está uma grande dica que a gente vai ver em detalhes. Esse homem designado representa a minha missão e a sua, se quisermos estar incluído no meio dos santos dos últimos dias. E é exatamente separação do pecado do arraial, ou do acampamento, ou do meio desse povo, tá? Que quer viver. É muito lindo isso, é muito lindo. Então, Jô, esse homem ele faz parte Sim. da comunidade, mas Uhum. ele é dentro da comunidade separado. Ele é o Perfeito, diferenciado, é isso. É. perfeito, exatamente. Ele não foi qualquer um escolhido de qualquer jeito. Ô, fulano, vem aqui, pega aqui esse bode e vai para lá, não.
Entende? Ele foi aquele que fez exatamente, ele executou a missão de separar o pecado do acampamento. Tá? A Ótimo. gente vai ver isso em detalhes. Se alguém mais quiser falar também, gente, só levanta a mão e abre o microfone, que a ideia aqui é todo mundo aprender, mas vamos seguir. Então, eu creio que até aí já está né, entendido, tá? Então, o bode emissário não mais podia retornar. Não, vamos seguir aqui, vamos seguir com a leitura, vamos lá. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária. Levítico capítulo 16, verso 21 e 22. O bode emissário não mais vinha ao acampamento de Israel, e exigia-se que o homem que o levara Ó, lavasse com água a si e suas vestes antes de voltar ao acampamento. olha que aplicação a gente pode fazer aqui. O que diz dos 144 mil? Que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Percebe? Então, veja a harmonia que há entre esse homem designado com os 144 mil, com os santos dos últimos dias, com os que vivem afastados do pecado e pregam isso também. Por quê? Porque nesse ato desse homem levar esse bode ao deserto, todos viam que ele estava levando. Ele era um testemunho naquele momento para mostrar que o pecado devia ser retirado do meio do povo, do meio do acampamento, que não existia harmonia entre o pecado e aquele povo que estava contrito no dia da expiação, pedindo perdão. Vocês entendem porque hoje é necessário entendermos que estamos no dia atípico da expiação. É muito profundo, vamos seguir. Toda esta cerimônia tinha por fim impressionar os israelitas Ó, com a santidade de Deus e o seu horror ao pecado. isso aqui eu não posso deixar. Toda essa cerimônia, observa, tá? Toda essa cerimônia, só um pouquinho aqui. Deixa eu tirar aqui o áudio de Giovanni. Olha só, mas se quiser falar depois, Giovanni, abre o microfone de novo. Olha só, toda essa cerimônia tinha por fim impressionar os israelitas com a santidade de Deus e a sua repulsa ao pecado. Quando hoje não se pode mais pregar sobre o santuário, quando hoje não se diz mais que, ou melhor, não se ensina sobre o que está existindo no santuário do céu, diz que o véu se rasgou, que hoje é tudo novo, que é pela graça, eu estou tirando o significado disso. Porque o significado dessa cerimônia, para eu entender o que acontecia na terra e entender o que está acontecendo no céu, era para mostrar, para impactar sobre a santidade de Deus. Por isso que hoje não existe mais diferença entre santo e profano, não existe mais reverência, ok? Não existe mais repulsa pelo pecado, pelo contrário, pode ir pecando, está tudo certo, você está salvo. Então, vejam, de novo, vou repetir novamente outra vez, a importância de conhecer sobre o santuário, de conhecer realmente o que está acontecendo. Vamos lá. E demais, mostrar-lhes que não poderiam Ó, entrar em contato com o pecado sem se poluir. olha aí, Exigia-se que, enquanto a obra de expiação se efetuava, cada homem afligisse a alma. olha aí. Todas as ocupações deviam ser postas de parte, e toda a congregação de Israel passar o dia em solene humilhação diante de Deus, com oração, jejum e profundo exame de coração. Como já estudamos naquele tema de sábado e de domingo, como viver em dia de juízo, hoje não nos é mais ensinado
a reverência, o exame profundo de coração, a humilhação diante do Eterno, oração e jejum, com a misericórdia. São poucos. Se você disser assim, vamos fazer um plano de jejum e oração aqui, quem quer entrar? São poucos. Então, observa que neste dia, vou repetir, porque a gente já viu, mas é importante que a repetição faça com que a gente grave. No dia da expiação, que acontecia uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês, lá no Santuário da Terra, todas as atividades comuns deviam ser postas de parte. E toda a congregação de Israel era convocada a passar o dia em solene humilhação, com oração, jejum e profundo exame de coração. Agora veja, se nós estamos desde 22 de outubro de 1844, neste dia simbólico de expiação, porque lá começou o dia de juízo, né? É chegada a hora do seu juízo, começou. E eu sei esta data na ponta da língua, mas eu não vivo de acordo ao que acontecia no passado, eu estou correndo um grande risco. E se eu, além de não viver, eu não ensino isso, eu não chamo a atenção que é chegada a hora de juízo, que hoje só se fala do amor, mas não se fala da justiça, o juízo hoje é esquecido, e é tão importante para o nosso tempo. Por quê? Porque estamos na época, no período do juízo investigativo. Cada um está decidindo com as suas escolhas, com o seu posicionamento. Cada um está decidindo, dizendo, testemunhando para o universo de que lado está. Eu estou me preparando, vivendo no dia antes de expiação, com solene humilhação diante do Eterno, com oração e jejum, profundo exame de coração, ou eu estou já, a graça me salva, está tudo certo, não precisa de bem disso. Essa mensagem, essa luz que nós estamos tendo, não é para ficar só para nós, mas eu não sei falar sobre isso, compartilhe. Bote nos seus status, mande para todos os seus contatos. Agora a lista de transmissão não pode quando chegar tantos envios para. Mande de um em um. Mas tem gente que não gosta. Quem não gosta não assiste, mas alguém precisa assistir isso. Nós estamos num solene tempo. Tá? Não dá mais para brincar, não. A coisa é séria. E essa luz que nós recebemos, a quem mais é dado, mais será cobrado. Ela não é para ficar debaixo da cama. Ela é para ser compartilhada. Fala. Abre o microfone. Esse problema da lista de transmissão é sério, que ele só permite poucas envios. Exatamente. Eu criei um grupo Hum. para fazer essa transmissão, porque aí o grupo é ilimitado, então eu tenho feito Sim, assim. sim, sim. Fiz um grupo e mando como se fosse lista de transmissão. Uhum. O problema é que muita gente não quer entrar no grupo, mas meu celular já é cheio de grupo, é um porre. Por sinal, esse. Mas eu explico, olha, é como se Sim, fosse uma sim, lista de sim. transmissão. Uhum. Mas mesmo assim, tem gente que é cabeçudo. Você quer ver um negócio? Isso atrapalha muito. Por exemplo, eu estava compartilhando na lista de transmissão Maranata e esse estudo do Apocalipse. Aí chegou no limite, você não pode mais esse mês. Eu estou mandando de um em um. É trabalhoso? É. De um em um não, porque é de 5 em 5, né? Até para você mandar assim é de 5 em 5. Então, mas estou mandando. É trabalhoso? É. Mas é algo que precisa ser feito, tá? E agora eu te pergunto a cada um aqui para a gente refletir. Com uma mensagem dessa que nós temos, é para ficar quieto? Isso aqui é um despertamento de entender e de buscar para ser bereano. Vamos lá. Eu acho que o tempo está passando. Vamos encerrar no 32. E amanhã a gente vai para os slides. Importantes verdades concernentes à expiação eram ensinadas pelo culto típico. Um substituto era aceito em lugar do pecador, mas o pecado não se cancelava pelo sangue da vítima. Provia-se desta maneira um meio pelo qual era transferido para o santuário. Pelo oferecimento do sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, confessava sua culpa na transgressão e exprimia o desejo de perdão pela fé num Redentor vindouro. Mas não ficava ainda inteiramente livre da condenação da lei. No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo tomado uma oferta da congregação,
entrava no lugar santíssimo com o sangue desta oferta e o aspergia sobre o propiciatório, diretamente sobre a lei, para satisfazer as suas reivindicações. Então, já entendemos, só para frisar, o sangue que hoje é simbolicamente aspergido sobre a arca, sobre a lei, dentro do santuário, é o sangue do Cordeiro, é o sangue do próprio Redentor. E observa aqui que diz assim, ó, pelo oferecimento do sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, confessava sua culpa na transgressão e expressava seu desejo de perdão pela fé no Redentor vindouro. Então, eu tenho que conhecer esse passo que acontecia no Santuário da Terra para entender hoje que o sangue oferecido pelo pecador, ou melhor, pelo Redentor, pelo Cordeiro, tá? Se eu aceito realmente o sacrifício, eu estou reconhecendo a autoridade da lei. Você vê que a lei está em harmonia com tudo, né? Então, se hoje eu piso na lei, eu digo mesmo, olha que existe uma incoerência, como eu digo, já falei algumas vezes, no nosso meio, que dizemos que somos o povo que guarda os mandamentos de Deus, porém agora existe a narrativa de que é impossível guardar mandamento, ou seja, é impossível deixar de pecar. Por quê? Pecado é transgressão da lei. Você vê que há uma incoerência nisso, né? Então, se hoje aqui eu entendo o que acontecia no passado, olha só, quando o pecador fazia isso, ele reconhecia a autoridade da lei, ele confessava sua culpa na transgressão e expressava seu desejo de perdão, como pela fé no Redentor que viria. Então, hoje, se eu entendo que isso está acontecendo no santuário, que o sangue é do próprio Filho, do Cordeiro que se fez, né, que se fez carne ali, então automaticamente eu entendo e mostro, melhor, entendo e demonstro através da minha obediência a autoridade da lei, tá? E ainda diz aqui, ó, mas ainda não ficava inteiramente livre da condenação. Observa. No dia da expiação, o sumo sacerdote tomava uma oferta da congregação, entrava no lugar santíssimo com o sangue dessa oferta e aspergia sobre o propiciatório, diretamente sobre a lei, para satisfazer as suas reivindicações. Então, no caráter de mediador, tomava ele sobre si os pecados, retirava-os do santuário, colocando as mãos sobre a cabeça do bode emissário. Confessava todos estes pecados, transferindo-os figuradamente de si para o bode. Então os levava para longe e assim era considerado como separado para sempre do povo. Então, vou repetir aqui algo, vou repetir, não vou falar algo aqui para a gente ir finalizando, que olha só, o santuário era purificado não somente através do ato do sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo. Ele era purificado quando ele saía do lugar santíssimo, colocava a mão sobre a cabeça do bode, Azazel, e simbolicamente todos os pecados de dentro do santuário caíam na cabeça desse bode, era levado para ele. E esse bode era agora transferido ou retirado do acampamento, do meio do povo que viveu o dia da expiação, tá? E era levado para o deserto. Então, observa aqui que existe uma sequência. E quando é que isso vai acontecer do santuário do céu? No santuário do céu. Quando exatamente Cristo voltar, trocar suas vestes de sumo sacerdote para vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nesse momento, ele vem resgatar os que já são deles, e aí Satanás passará pelo tempo do milênio, onde ele ficará sozinho na terra, sem ter a quem tentar, e nesse período desse milênio representa exatamente esse período do deserto, onde o bode ficava lá. Então, entendam que há uma plena harmonia. Se eu não conheço o que acontecia no santuário da terra, se eu não conheço a sequência de acontecimentos, o significado, essa citação bíblica de que Satanás vai ficar na terra durante 1000 anos,
Eu não entendo por que isso. Onde é que isso entra? Entra exatamente em harmonia com esse bode Azazel, que não derramava sangue, ok? Que ele não purificava pecado, e ele vai ficar ali durante o período. Fala, Giovanni. Neste momento que Satanás vai ser levado para o deserto, ficar 1000 anos Hum, em, em isolamento, hum. ele não vai estar, ele não vai estar totalmente sozinho, não. Ele vai estar acompanhado da turma Uhum, dele, né? uhum. Sim, 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 sim. Exatamente. Então, ele não vai ter a quem tentar, mas ele vai ter vai ter companhia para ser tentado, né? Porque deve rolar aquela maior discussão durante esses 1000 anos, a Uhum, coisa com lá e certeza. para cá. Vai ser Vai 1000 anos de paz para os salvos e 1000 anos de agonia ali para eles e para seus eles, porque companheiros, que simbolizavam exatamente os pecados, né? Porque existe demônio para tudo. Cada pecado é um demônio, vamos dizer vai ser assim. uma acusação de um lado e de outro, vai Com ser uma luta certeza, com muito feia. certeza. Exatamente. Então, amanhã a gente vai continuar terminando o áudio aí do capítulo, do parágrafo 31, do 32, tá? E aí a gente vai para os slides. Vou colocar aqui. Vou soltar só esse áudio aqui e a gente finaliza, porque amanhã a gente entra direto nos slides. Vamos lá. O slide está Então, muito em rico de caráter detalhes. de mediador, tomava sobre si os pecados e os retirava do santuário. Colocando as mãos sobre a cabeça do bode emissário, confessava todos esses pecados, transferindo-os, assim, figuradamente, de si Uhum, para o bode. olha aí. Este os levava então e eram considerados como para sempre separados do povo. Tal era o serviço efetuado como exemplar e sombra das coisas celestiais. E o que fazia tipicamente no ministério do santuário terrestre é feito na Olha realidade aí. no ministério do santuário celestial. Depois de sua ascensão, começou nosso Salvador a obra como nosso sumo sacerdote. Diz Paulo: Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus Pronto. Hebreus 9, capítulo 24. 9, verso 24. Pronto. Então a gente fica até aqui. Deixa eu só colocar aqui, ponto 34 minutos. A gente fica até aqui e amanhã a gente vai. A gente vai detalhar mais sobre isso, tá bom? Sobre esses parágrafos que nós vimos aqui. Algum voluntário, gostaria de fazer a oração final para a gente encerrar? Não? Então vamos orar. Santo Eterno, nós te agradecemos mais uma vez por tamanha luz revelada. Abre, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração e a nossa boca, para não só entendermos, enxergarmos, reconhecermos e vivermos essa mensagem, mas principalmente pregar. Pregar que é tempo de juízo, que algo está, que o céu está em movimento. Nos concede esse dia de paz e que possamos, como eu sempre digo, andar contigo como Enoque, dependendo de ti para todas as coisas. Obrigada por tudo, em nome do teu filho, com perdão dos nossos pecados, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde até amanhã, se ele permitir. Daqui a pouco eu boto o vídeo no canal.